Paz do Senhor, muito bom estar aqui novamente, aqui com os irmãos, né? Eu já falei assim que o lugar menos confortável da igreja é esse aqui, né? Ainda mais agora que a gente está com as cadeiras, né, confortáveis aí, aqui ficou menos confortável ainda. Mas graças a Deus, né, que nos dá a oportunidade de falar com a igreja, de ministrar e de falar assim um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas, do que Deus tem transformado nossas vidas, do que Deus tem alegrado as nossas vidas. É claro que a gente passa por lutas, por batalhas. A gente cantou uns hinos aqui bem inspiradores, né, que falam assim que a gente passa por lutas, a gente passa por momentos difíceis, né? Essa semana, né, a igreja passou por um momento difícil, especificamente a irmã Ana Maria, né, que teve o pastor José Carlos, que foi colhido pelo Senhor, né? Ontem estávamos ali no cemitério participando daquele culto, e mesmo assim, queridos, mesmo quando é um momento de dor, mesmo quando é um momento assim de tristeza, a gente pode ver a mão do Senhor, né? Alguém me perguntou, eu falei que alguém à noite me perguntou, obrigado, Gão. Alguém à noite me perguntou onde eu tinha passado a tarde, né? Eu falei que estava ali no Campo da Esperança, né? Aí a pessoa, né, me perguntou, né, como é que tinha sido, né? Ela, é difícil perguntar assim, né? Como é que foi, né? Mas assim, são nesses momentos também, né, que o cristão pode proclamar a glória do Senhor, né? Porque a gente vê as pessoas tristes, consternadas, é claro, mas com a certeza da salvação, né? Sabemos que um dia estaremos com o irmão José Carlos na glória, né? E o pastor até pediu para eu falar alguma coisa lá na hora do culto, e eu me lembrei, né, que eu falei assim, puxa vida, há um ano e pouco eu estava passando por esse momento, né? E esse casal, né, o pastor José Carlos e a irmã Ana, muitas vezes sem falar, muitas vezes sem dizer uma palavra, mas nos nossos encontros aqui nos núcleos na quarta-feira, né, chegavam e me davam um abraço, né? Pastor José Carlos muito carinhoso, muito doce, sempre, né? Ou na quarta-feira ou aqui no domingo, chegava e me dava um abraço, falava, força, Désio, nós estamos orando por você, a gente ora por você, pode contar conosco. Então assim, são nesses momentos que a gente vê a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Amém? E eu queria falar um pouquinho, na verdade hoje, eu vou dar um spoiler do que a gente vai estudar pela semana, mas vai ser um spoiler pequeno, né? A gente vai falar sobre a segurança da salvação nos nossos núcleos, né? E eu falei com o pastor, pastor, o que eu falo? Tal. Aí, não, você pode falar sobre o que a gente vai ver nos núcleos. Então, assim, eu quero falar algumas coisas que a gente vai ver mais aprofundadamente nos núcleos. Mas hoje é só um spoiler mesmo, tá? Eu queria... quem é que está lá hoje? A Bibi? Aí, acertei hoje, né, Bibi? Bibi, põe para a gente aí, o Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 10 ao 13, por favor. Opa, está lá. Diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos a ti pela tua palavra, Senhor. Tu és um Deus querido, um Deus amado, Deus que cuida, Deus amado, de nós todos os dias, que está conosco todos os dias. Nós somos gratos a ti pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor nos amou,
porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. O Senhor, Pai Santo, nos trouxe de volta das trevas para a Tua luz, ó Pai Santo. Ó Pai, fala conosco, ó Deus amado, fala ao nosso coração nessa noite, ó Pai Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Queridos, eu gosto muito desse texto do Evangelho de João, o primeiro capítulo de João, porque é um texto básico assim, para todos aqueles que estão iniciando, né? E como nos nossos núcleos, a gente está falando um pouco sobre evangelismo, sobre a questão da salvação, eu acho que esse texto ele é primordial, né? Junto com outros textos, a gente vai ler mais alguns textos aqui. Mas a pergunta, né, que fica é: o cristão ele pode ter certeza da salvação? Por muito tempo, muitas pessoas questionam isso, porque a gente muitas vezes fala assim, que a gente vai para o céu, que a gente tem certeza da nossa ida para o céu, que a gente tem certeza que quando morrer, nós nos encontraremos com o Senhor. As pessoas no mundo, e quando eu estava no mundo, eu ouvia isso, eu pensava assim, poxa, que pessoa arrogante, né? Ela acha que, porque ela é boa, ela vai para o céu e a outra pessoa não vai, né? O mundo muitas vezes pensa isso, as pessoas no mundo muitas vezes pensam isso, mas a palavra de Deus, né, nos diz aqui que aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, dê-lhes o direito de serem filhos de Deus, né? E aí no verso 3 é legal que a palavra diz assim que eles não nasceram da carne, não foi um nascimento natural, foi um nascimento do próprio Deus, foi uma transformação feita pelo próprio Deus. E assim, essa é a nossa garantia, porque não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. Uma vez eu estava num culto, né, e o irmão estava pregando e tal, aquela bênção assim e tal, e ele perguntou assim, sei lá, tinha umas 15 pessoas no culto, e ele perguntou assim, quem tem certeza da salvação? E daqueles 15 lá devia ter uns 12 crentes, né? E aí, as pessoas, mesmo os crentes, ficaram com vergonha de levantar a mão. E aí, o irmão, por que vocês estão com vergonha de levantar? Por que vocês não têm... O que está acontecendo com vocês? Por que vocês não têm essa convicção? Né? E aí ficaram as pessoas, umas olhando para as outras, assim. Aí uma falou uma coisa, outra falou outra, tal. Aí alguém perguntou para ele, e por que você tem essa convicção? Por que você tem essa certeza? Aí ele falou, durante a ministração aqui eu vou falar algumas coisas, mas a certeza que eu tenho, principal é porque eu não estou confiando em mim mesmo. É porque eu tenho certeza que se eu confiasse em mim, eu não teria salvação, não teria certeza da salvação. Mas eu estou confiando naquele que me chamou, no Deus Todo-Poderoso, que me resgatou e colocou essa certeza no meu coração. E essa confiança que eu tenho não é a confiança que eu tenho porque eu sou bom, porque eu sou legal, porque eu sou gente boa, porque eu sou cristão, mas é porque esse Deus é todo-poderoso. A palavra de Deus, Jesus certa vez falou para os discípulos assim, que tem coisa que para o homem é impossível. E é impossível ao homem proporcionar a própria salvação. Mas para Deus é possível. Deus pode transformar o homem, o mais vil pecador, pode transformar essa vida, pode resgatar essa vida e dar a salvação a essa vida. Então, nós podemos ter essa certeza da salvação? Podemos ter essa certeza. Deus nos dá essa garantia. No capítulo 7 de Mateus, eu vou pedir para Bibi colocar lá, Mateus 7, 21, Bibi. Jesus faz duas afirmações bem pesadas. O 7, 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E o 23, Bibi, por favor. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
São duas afirmações que estão aqui no capítulo 7 de Mateus. Só para a gente contextualizar um pouco, o capítulo 7, ele faz parte do Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esses capítulos, eles são muito fortes assim na minha vida, porque teve um momento, né, no princípio da minha fé, que eu li um livro. Eu até trouxe esse livro aqui. Eu não sei se foi este livro aqui, assim, esse, né, físico aqui. Mas eu achei esse livro lá em casa, porque a gente já andou comprando alguns e distribuindo para algumas pessoas, né? Aí eu não sei se esse foi o original, né? Mas tem até uma dedicatória aqui de uma amiga nossa que nos deu aqui. Em 2000, a dedicatória de 2000. E aí, nesse livro aqui, A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, é um pregador norte-americano, já falecido. Ele vai para Nova York, ele vem do interior, né, e vai para Nova York pregar o Evangelho. E ele chega em Nova York, e ele chega bem empolgado, né, e tal, e ele abre uma igreja, e ele quer fazer um monte de movimento. Ele pensa em comprar um carro de som grande, fazer evangelismo na praça. Aí ele pensa em arrumar cantores para levar para a igreja, para encher a igreja. Ele faz um monte de movimento, né? Mas aí Deus coloca no coração dele que ele tem que pregar para pessoas, né, que são gangues de Nova York, os bandidos de Nova York, né? Ele achava que ele estava em Nova York e ia pregar, né, para as multidões e tal, e Deus coloca no coração dele para ele pregar para gangues, para os bandidos lá em Nova York, né? E ele vai pregar para essas pessoas. E aí, Deus direciona ele lá, ele prega para alguns, e esses bandidos começam a se converter, né, ao ponto deles largarem o crime, né? Alguns deles se entregarem para a polícia, né? E falam, não, é o seguinte, aquele crime lá fui eu que cometi, eu vim aqui me entregar, né? Porque eu converti e aceitei esse Jesus, e o Espírito Santo falou que era para eu vir aqui me entregar. Era desse nível assim, a pregação do David Wilkerson. E aí, um desses bandidos lá, ele na cadeia, ele começa a pregar para outros parceiros dele, né? E só que ele não sabia pregar. O David Wilkerson pregou o evangelho para ele, né? E ele recebeu aquilo, o Espírito Santo tocou no seu coração, só que ele não sabia como pregar, ele queria falar, né, o que tinha acontecido, né? Aí ele lembrou que o pastor falou para ele assim, olha, como você está no começo, faz o seguinte, abre o Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, e lê esse capítulo, lê todo dia, né? E ele começou a ler aquilo lá, leu o Sermão do Monte todo dia. E aí, quando ele foi pregar para esses amigos dele, ele falou a mesma coisa. Ele, rapaz, eu não sei o que fazer não, mas abre o Evangelho e lê Mateus 5, 6 e 7. E aí, um monte de gente converteu lendo Mateus 5, 6 e 7, né, daquelas gangues. Eles começaram a ler e começaram a se converter, né? Então, eu queria presentear alguém com esse livro aqui, né? Como é que eu vou sortear agora? Opa! Pode ser. Quem levantar a mão primeiro, Regina. A Regina levantou primeiro, foi lá no fundo. Depois te dou, Regina. Da outra vez que eu trouxe um livro aqui, o irmão já veio aqui buscar, né? Vocês lembram? Eu trouxe um livro aqui, o irmão, eu quero presentear, o cara saiu correndo e pegou o livro aqui. Tem uns caras espertos, a Regina foi esperta. Então, assim, Jesus faz essas afirmações aqui. A primeira, ele diz, Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade. E aí, como eu estava falando, ele está dentro desse contexto, de 5, 6 e 7. No capítulo 7, a partir do verso 15, o que vai acontecer? Jesus fala como se reconhecer um cristão. Pode colocar a partir do 15. Colocou lá, né? Tenham cuidado. Ele vai falar dos falsos profetas, mas se aplica a reconhecimento do cristão. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E aí, dentro desse contexto, Jesus vai falar, né, no verso 21, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí a gente vai perguntar, então, assim, como que a gente pode reconhecer que a gente é salvo, ou como que a gente pode demonstrar que a gente é salvo, né? Como que as pessoas podem reconhecer, né, em nós um cristão? E aí o próprio texto, né, fala aí nesses versos que eu li aí, no 16 e 19, né? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Os frutos vão demonstrar, né, que nós somos cristãos, né? E a gente tem falado nesses últimos anos, né, sobre isso, sobre como viver como cristão, como ser crente, como a gente deve viver. A gente falou sobre os frutos do Espírito, a gente falou aqui sobre aquelas questões das... Oi? Isso, mutualidades, né, da gente amar uns aos outros, orar uns pelos outros, né, essas mutualidades. Isso é o Senhor nos ensinando como nós devemos viver, né? E 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E é interessante, queridos, assim, quando a gente pensa nisso, né, que a gente é nascido de Deus, né, o Espírito Santo vem habitar em nós. Deus nos faz novas criaturas. É para viver do mesmo jeito? É para viver da mesma forma que a gente vivia antes dessa transformação? Não. Deus vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos capacitando, vai nos dando graça. E Ele vem viver em nós, né? E aí, 2 Coríntios 13, 5, vai dizer uma coisa muito, muito, muito interessante. Diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. A própria Bíblia vai dizer que a gente deve provar a nós mesmos. Como que a gente prova a nós mesmos? Quais são os critérios? A gente vai ver isso na semana mais profundamente, mas eu queria falar um pouco de alguns aqui nessa noite. Como que a gente prova a nós mesmos? Qual é a base? Qual é a regra? Qual é o prumo dessa prova? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer como que nós devemos nos portar. Queridos, eu fico assim, a gente, é legal que nos núcleos de convivência, a gente tem a oportunidade de conversar uns com os outros. A gente estuda a palavra, alguém dirige ali, né? Mas a gente tem a oportunidade de fazer perguntas, de tirar dúvidas, né? De conversar mesmo, de ouvir testemunhos, de ouvir pessoas falar do seu dia a dia, das suas lutas, daquilo que muitas vezes está ali abalando a sua vida, né? E muitas vezes, né, com esses testemunhos a gente aprende muito, a gente aprende demais, a gente cresce muito. E é interessante a gente pensar como as pessoas ao nosso lado, como os irmãos ao nosso lado, lidam com as lutas do dia a dia, lidam com a dor, a perda, né, as alegrias, as emoções. Como que elas lidam com isso? São pessoas que foram transformadas por Cristo. E como que a gente está lidando com essas coisas? Quando a gente se alegra, quando o irmão se alegra, a gente se alegra com ele. Quando o irmão está triste, a gente se entristece, a gente abraça, a gente quer estar perto. Então, assim, o núcleo eu acho muito legal isso, porque a gente consegue estar mais próximo do outro.
a gente consegue abraçar com maior facilidade. O irmão conta um caso ali, às vezes, que ele, muitas vezes, num culto aqui, ele não vai ter essa oportunidade de falar. Mas ele se abre ali no núcleo. Às vezes, nem precisa ser para todo mundo. Às vezes, no momento lá que a gente está ali, né, fazendo lanche, conversando e tal, a gente chega num canto assim, o irmão chega e fala alguma coisa para a gente. Né, e fala assim, irmão, me ajuda nessa luta, tal. Né, eu não queria, né, expor assim, mas, né, vamos orar comigo, vamos participar comigo. Né? E isso é muito, muito interessante. E é muito gostoso, porque muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente não sabe como fazer, e às vezes Deus usa alguém para estar ao nosso lado. Né? Então, assim, Deus vai nos proporcionando essas coisas. Então eu quero refletir com os irmãos sobre algumas evidências que a Bíblia nos dá acerca da nossa conversão e que somos filhos de Deus. Né? Eu falei que seriam alguns spoilers do que a gente vai ver na semana. A primeira coisa, né? Os cristãos caminham na luz. Quando nós nos convertemos, nós víamos num caminho de trevas. Muitas vezes a gente fazia coisas que a gente tinha medo que outras pessoas ficassem sabendo, pelo menos algumas pessoas. Né? Quando a gente é jovem, a gente sai com a turma de jovens, né? Sai com os amigos, né? E a gente faz coisas que a gente não quer que os pais saibam, por exemplo. Né? Na nossa turma, é até massa quando as pessoas sabem, né? Rapaz, o cara foi lá e fez, e aconteceu aquela coisa toda. Mas muitas vezes a gente não quer que os pais fiquem sabendo. Então, isso é viver na treva. Por quê? Porque aquilo que você faz tem que ficar escondido, pelo menos para certas pessoas. Quando a gente vive em trevas, muitas vezes no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, a gente tem que esconder certas coisas. A gente não quer que certas pessoas fiquem sabendo de certas coisas que a gente faz. Né? Eu acho que eu já contei aqui, né, que quando eu era criança, e a minha avó, que era muito chegada a mim, assim, né, eu conversava muito com ela e tal, e tinha ela como uma amizade assim, bem profunda, né, apesar de eu, sei lá, ser uma criança de 10, 12 anos, né, e ela ser uma senhora de 60, 70, a gente tinha uma amizade muito legal. Eu ia sozinho, né, eu saía da escola, às vezes, ela morava perto da minha escola, e eu ia até a casa dela, e a gente batia papo, ela me contava as coisas da roça e tal, aquela coisa assim. Né, a gente conversava muito. E quando minha avó morreu, eu fiquei na maior preocupação, porque eu pensava assim, meu Deus, agora ela está no céu e está vendo tudo. Vai ver as besteiras que eu faço por aí, né? Porque eu conversava com ela assuntos, né, que eu queria conversar, coisas que eu sabia que ela poderia, eu considerava assim que ela poderia saber, mas agora ela estava diante, né, do telão do céu e me vendo todo dia, né? Aí muitas vezes eu pensei, eu ia fazer alguma coisa, rapaz, minha avó está vendo. Aí, graças a Deus, quando eu converti, eu falei, rapaz, acabou esse negócio do telão do céu. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas assim, muitas vezes a gente tem isso no nosso dia a dia com as pessoas. A gente se esconde, a gente não mostra quem realmente a gente é. Mas quando nós nos tornamos cristãos, quando Deus nos chama, quando Jesus fala ao nosso coração, né, Ele nos traz para a sua luz. E eu queria que a Bibi colocasse aí 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, andar na luz é estar na luz o tempo todo. É confessarmos os nossos pecados, é reconhecer. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos qual é o pecado que a gente comete.
A gente não consegue esconder isso de Deus. A gente pode esconder dos pais, pode esconder dos amigos, pode esconder da igreja, pode esconder do pastor, mas de Deus a gente não esconde. E eu fiquei pensando nesse verso e fiquei pensando naquele outro verso lá, que Jesus fala assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Será que essas pessoas não foram enganadas por si mesmas ou por outras pessoas, mas estavam enganadas de alguma forma, que estavam vivendo, pensando que estavam na luz, mas estavam em trevas? Será que essas pessoas estavam nas trevas, sabiam que estavam nas trevas, mas queria demonstrar que estava na luz? Então, assim, viver, ser cristão, ter a certeza da salvação, você ter consciência de que você peca, mas que Deus está vendo o tempo todo, mas ter essa consciência é saber que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Senhor, eu pequei. E a gente sabe quando a gente peca, e a gente sabe quando a gente erra, e a gente sabe quando a gente se engana. Então, a primeira evidência de ser cristão é caminhar na luz. E caminhar na luz também significa dizer que a luz, ela ilumina, ela é como se fosse um refletor sobre a sua vida. Agora, eu sei que quando eu peco, eu tenho essa consciência do pecado. E o cristão peca, ele não tem aquela comunhão com o pecado. Ele não está ali, não vive uma vida de pecado. Mas a gente erra, a gente falha, a gente se engana. E a palavra de Deus diz que a gente deve confessar os nossos pecados. Amém? A segunda, os cristãos, eu até já dei um spoiler dentro do spoiler, né? Os cristãos não se entregam ao pecado como um estilo de vida, né? Eu acabei de falar. 1 João 3, 4 e 6. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Então, assim, nós, como eu disse, a gente peca, mas a gente não permanece no pecado. A gente confessa e deixa, a gente confessa, se arrepende, e o Senhor nos perdoa. Então, os cristãos caminham na luz, os cristãos não se entregam ao pecado como um estilo de vida. O estilo de vida do cristão não é o pecado. O estilo de vida do cristão é viver para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus, para amar conforme Deus quer que a gente ame, para estar junto dos irmãos, para apoiar os irmãos, para amar os irmãos, amar uns aos outros. Eu vou falando e vou falando o próximo, né? Os cristãos amam uns aos outros. Aleluia. Como esse amor é manifestado? Como que esse amor é manifestado? 1 João 2, 9 a 11. Quem ama seu irmão permanece na luz. Deixa eu ler ali. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Queridos, amar o irmão é quase assim uma coisa que acontece, que precisa ser evidência do cristão. É quase, sei lá, eu vou falar quase porque não, mas assim, é inadmissível que o cristão não ame o seu irmão. E assim, e aí Jesus é muito legal, né? Porque assim, amar o nosso irmão é até fácil, né? Muito fácil amar os irmãos aqui que estão orando por mim, estão torcendo por mim, né? Que estão, né, se alegrando quando eu me alegro, me abraçando quando eu estou triste. Amar vocês é uma delícia, né? Não tem quase esforço nenhum, né? Se alguém me pedir alguma coisa, eu falo, não, o irmão me ama, vou lá fazer na hora, é tranquilo, né? Não tem
muito problema. Mas e aqueles que não nos tratam tão bem assim? Aqueles que estão ao nosso derredor e a gente muitas vezes, não, com esse cara eu não quero nem papo, não, com esse cara eu não quero conversa, não quero nem conhecer tal pessoa, eu não quero nem saber quem é. Será que Deus espera isso de nós? É isso que Deus espera de nós? As pessoas muitas vezes se aproximam de nós por algum interesse, né? A gente percebe que muitas vezes não, mas de vez em quando aparece alguma pessoa que se aproxima e tal, e elogia e tal, e se aproxima, mas ela quer alguma coisa. O pastor outro dia já falou algumas vezes aqui sobre aquelas pessoas que são os trocadores, né? São os três, né? Trocadores, como é, pastor? Não, doadores, trocadores e tomadores. Tomadores, trocadores e doadores, né? Muitas pessoas, a gente vê muito trocador, né? Muito trocador. Muitas pessoas que se aproximam, né? E às vezes até te oferece alguma coisa, mas ela quer alguma coisa em troca, né? Parece que o ser humano ele tem uma tendência natural para isso, né? A gente, né, quer sempre alguma coisa da outra pessoa. Mas será que as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, será que Deus não tem interesse que essas pessoas também sejam tocadas pelo amor dele, que eles vejam o amor de Deus em nossas vidas? Afinal de contas, Deus está colocando um cristão perto de uma pessoa que não conhece a Cristo. Será que ele não tem interesse que aquelas pessoas que estão perto de nós olhem para nós e pensem assim: puxa vida, o que tem de diferente na vida desse cara? O que acontece na vida desse cara que é diferente? Será que Deus não nos coloca para despertar essa curiosidade na vida das pessoas? Ou quando Deus nos coloca, a gente pega e trata essas pessoas, né, do jeito que ela nos trata? Às vezes, à primeira vista, a pessoa nos trata mal e a gente vai e responde na mesma moeda. Então, assim, eu creio que Deus, quando Deus fala que amar uns aos outros, é evidente que amar os irmãos uns aos outros, se amarem, isso aí é o básico. É o básico, né? Quando meus pais me ligam, né, e me pedem alguma coisa, é na hora. Ontem à noite, eu liguei, no domingo de manhã eu sempre levo meus pais à igreja, né, no domingo pela manhã. Aí eu liguei ontem à noite: mãe, vocês vão para a igreja amanhã? Aí minha mãe: não, nós já fomos hoje, amanhã você está livre. Falou: você está livre amanhã cedo. Só que seu pai queria ir lá na feira de Taguatinga-Sul comer aquele biscoitinho de polvilho que ele gosta, né, tal. Aí eu falei: então fala para ele que amanhã 7h30 eu estou aí para a gente ir lá comer o biscoitinho. Aí hoje 7h20, cheguei 10 minutos antes, 7h20 eu estava lá na casa do meu pai. Pom, desceu, vamos lá. Tem um lugar aqui, parece que é mais pertinho, tal. Pai, vamos lá, aquele lá que é o gostoso. Vamos lá em Taguatinga-Sul, vamos lá na feira, ver se Dona Marinda está viva, fazendo o biscoitinho. Vou lá com meu pai, né, domingo, 7h30 da manhã, não tem problema de sono, não tem problema de... né, é amor, é só amor. Né? Vou lá com ele, eu como o meu biscoitinho com café, ele toma com Coca-Cola, nunca vi biscoito de polvilho com Coca-Cola, mas ele toma. Então, assim, a gente tem aquele momento assim gostoso, né? Aquele momento de amizade, aquele momento de comunhão, aquele momento de alegria, de estar junto. É fácil, o cara é meu pai, me aguenta 55 anos, moleza, né? E outra pessoa? E as outras pessoas que estão ao meu redor? E o meu vizinho? E o meu vizinho de porta do meu andar? Eu teria essa mesma boa vontade? Deus espera que sim. Ele quer que sim, que a gente tenha essa mesma boa vontade para com essas pessoas que estão ao nosso redor. Então, os cristãos amam uns aos outros, e mais. Como que isso demonstra, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Deixando o conforto do seu lar, deixando a sua zona de conforto, correndo riscos
correndo riscos, queridos. Às vezes a gente vai correr risco para amar o outro. A gente vai passar por perigo para amar. A gente pode passar por situações, né, de perigo para amar. E não só esses irmãos, né? Aí, 1 João 2, 9 a 11. Eu li já? Não, né? Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Li sim, né? Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Né? A falta de amor ao irmão, né? Jesus está falando aqui que nós estaremos em trevas se a gente não amar o irmão. Significa dizer que a gente não entendeu o Evangelho. Significa dizer que a gente não entendeu a palavra de Deus. Jesus falou que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso? Precisamos amar os nossos irmãos. Mateus 25, 34 a 40 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus está dizendo assim, que o nosso amor, né, pelas pessoas, ele é demonstrado através de gestos, por meio de gestos, por meio de o nosso amor, ele se caracteriza, né, as pessoas vão ver, né, a nossa demonstração de amor, né. Claro que a gente precisa ter cuidado, né, que muitas pessoas vão fazer essas coisas para aparecer, né? Mas a palavra nos diz aqui que a gente precisa amar, né? E assim, não tocar, como fala lá, a gente não tocar sineta quando a gente fizer alguma coisa boa para as outras pessoas fazerem, né? A gente estava no sepultamento do irmão José Carlos ontem, aí chegou o pessoal dos Gideões Internacionais, né? E aí eles falaram assim que o irmão José Carlos, né, foi Gideão por mais de 10 anos, né? A gente não sabia, né, pastor? A gente não sabia que ele era Gideão, né? E assim, aí alguém comentou lá assim, olha só, né, ninguém sabia, né? Aí a filha dele falou assim, Jesus sabia. Então assim, Jesus sabe o que você tem feito, como é a sua vida, como você tem amado, da forma que você tem amado. Amém? Os cristãos se edificam mutuamente, né? A gente viu muito isso aqui, né? Efésios 4,16 vai dizer: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, cada um de nós tem funções a realizar no corpo de Cristo. Jesus não te chamou para só viver. Eu lembrei de um cantor, né, que ele veio do Nordeste para o Rio e ele falou assim que estava vivendo igual galo, né, só de beleza e de canto, né? E esse cantor, ele não tem a voz legal e não é bonito, né? Então, ele falava que vivia de beleza e de canto, né? Jesus não nos chamou para viver só de beleza e de canto, né? Jesus nos chamou para trabalhar. O canto pode ser um trabalho, né? Mas ele nos chamou, né? Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós, Jesus tem um projeto na vida de cada um de vocês. Às vezes você pode pensar aí, não, mas eu não sei fazer tal coisa, não sei. Jesus vai providenciar na sua vida alguma coisa para você fazer no reino, alguma coisa para você trabalhar. Algumas pessoas a gente vê que, né, faz uma coisa, faz outra e tal, né? E às vezes a gente tem dificuldade. Eu me lembro quando eu converti, eu cheguei e falei assim, rapaz,
o que eu vou fazer aqui? Né? E o tempo foi passando, né, e tal. Aí eu estava cansado de esperar, né? Falei, rapaz, eu não consigo fazer nada e tal. Aí um irmão lá pegou e falou assim, a gente está precisando de gente para ajudar aqui no culto infantil. Aí eu levantei a mão. Aí eu falei para ele, levanta a mão e ele. Aí eu arrastei ele e Ivaneu junto, né? Aí o que eu achei? Que a gente ia chegar lá, né? Eu sei lá, eu devia ter uns 6 meses de crente. Eu achei que eu ia chegar lá, né? As irmãs do culto infantil já riram ali, né? Glória a Deus, faz isso aí, né? Estamos precisando de gente no culto infantil, né? Que trabalhar com as crianças, né? Aí eu achava que eu ia lá, deve ter um monte de professor, aquela coisa toda, eu vou organizar, né, as cadeiras, vou varrer a sala, né, vou lá buscar o lanchinho, né, tal. No terceiro culto, irmão, eu já estava pregando para as crianças, passou 3 cultos, falei, cara, eu não sei nem o que falar aqui, meu irmão, o texto é esse, tal. No terceiro, passou alguns cultos na frente, a gente já estava apresentando peça, já estava cantando lá na frente, já estava fazendo um monte de... Aí eu falei assim, meu Deus do céu, né, os irmãos estão desesperados mesmo. Então assim, Jesus vai te capacitando, às vezes você faz uma coisa, não faz legal, tal, mas é uma porta que Deus abre para você fazer outra coisa. Daqui a pouco você está trabalhando com outra coisa, está fazendo outra coisa, né? Alguém te vê lá e fala assim, irmão, eu vi que você estava lá, né, pregando para as crianças e vi que você não tem jeito, vem aqui me ajudar com esse outro negócio aqui, né? Então acontecem essas coisas, né? Deus vai nos dando graça. Então os cristãos se edificam uns aos outros, a gente vai aprendendo uns com os outros, a gente ensina, a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende com os testemunhos dos irmãos, a gente aprende com a vida dos irmãos, com aquilo que os irmãos fazem, da forma que os irmãos fazem. A gente chega na igreja, a gente não sabe orar e a gente fica, né, assim, atordoado. Meu Deus do céu, como o irmão ora bonito, como ele usa as palavras assim, assado e tal. Até que alguém pega e fala assim, olha, ora aí. Né? E às vezes não tem jeito de fugir, você vai ter que orar. Né? Aí você tem que orar. Né? Aqui eu falo que nas Assembleias de Deus era mais fácil orar. Né? Eu falava para os adolescentes que não tinham vergonha, né? Aí a gente se reunia assim, aí eu falava, vou pedir para você orar. Não, Edésio, não faz isso não. Eu falei, irmão, é só você falar assim, Senhor meu Deus, aí todo mundo vai orar junto, ninguém vai ouvir mais ninguém, vai todo mundo orar aquela, né, coisa assim e tal. Você pode ficar tranquilo. Aí muitas vezes dava certo, muitas vezes não. Né? Muitas vezes o irmão falava, Senhor meu Deus, e ninguém falava nada, né? Aí ele, ai meu Deus, o que é que eu falo agora? Agora é a hora, irmão. É você. Então, assim, a gente vai aprendendo uns com os outros. Deus vai nos capacitando, vai nos dando graça. Né? Os cristãos se edificam uns aos outros. Os cristãos reconhecem que a grande e única esperança da salvação está na pessoa e obra de Jesus Cristo. 1 João 5, 10 a 12. Diz assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós reconhecemos que a nossa salvação está nas mãos do Senhor. Que reconhecer a Jesus como nosso suficiente Salvador é tudo na nossa vida. Tudo que a gente pensar em fazer tem que estar subordinado a isso, subordinado ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos dá graça, que nos alegra, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos consola, que nos conforta, que está conosco todos os dias. Esse Deus Todo-Poderoso é o Deus da nossa salvação. E a salvação não é só uma salvação para o futuro, é uma salvação para agora. Nós somos salvos desse mundo, nós somos luz do mundo e sal da terra. Deus nos chamou para fazer diferença onde nós estivermos. Onde nós estivermos, Deus quer nos usar, quer que sejamos luz onde quer que estejamos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, onde você estiver. Na igreja, com os irmãos, com os vizinhos, com os parentes, seja luz, seja sal. Deus te chamou para isso.
E por último, os cristãos se sujeitam à disciplina amorosa e paternal de Deus. A gente vai aprofundar um pouco mais isso no núcleo. Eu creio que no núcleo a gente vai conversar um bocado sobre isso. Mas o texto está em Hebreus 12, de 5 a 11. E diz assim, vou ler aqui que fica mais perto. Vocês que esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Queridos, todos nós aqui já fomos disciplinados, né, por nossos pais, né, as pessoas que estavam ao nosso redor, que nos criaram, né, que tinham alguma autoridade sobre nós. E muitas vezes, eu lembro que uma vez eu morava ali na QNJ e minha mãe pediu para eu, direto, ela pedia para eu ir numa loja que eu achava que era longe pra caramba, né? E eu ficava com raiva quando ela me pedia para ir lá, né? Poxa, só ir à loja e comprar alguma coisa e trazer, né? Ela mexia com costura, geralmente era alguma linha, agulha, alguma coisa assim. E eu ficava com raiva, né? E às vezes ela pegava e me pagava um sapo, né? Rapaz, você vai calado e cuidado para não ir e voltar, e quando voltar apanhar, né? E assim, minha mãe não era muito de bater, ela era doce, né, de pessoa assim, né? Eu apanhei algumas vezes, mas ela era um doce. É um doce até hoje, né? Me bateu bem pouquinho. Então assim, mas eu ficava com raiva mesmo assim, né? Eu ficava injuriado, eu falei, rapaz, mas tá aquela coisa. Queridos, assim, dos ensinamentos assim dos meus pais, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu tenho doces recordações de todas as vezes que eu fui disciplinado. Todas as vezes, teve uma vez que eu fiz uma coisa que meu pai não queria que eu fizesse, né? E aí ele me chamou, né? A gente morava num lote que era um barraco de madeira no fundo, e meu pai estava construindo a casa na frente. E a casa já estava com laje e tal, mas estava toda escura, sem porta, sem janela e tal, né? E ele pegou e me chamou para conversar, né? E aí me chamou para onde depois se tornou a cozinha da casa, né? E estava meio escuro, assim, já era noite e tal. E ele pegou e conversou comigo. Ele não me bateu. Ele conversou comigo, cerca de uns 5 minutos. Foram 5 minutos do choro mais copioso que eu tive na minha vida. Ele falando e eu chorando aqui assim, ó. Ele falando e eu chorando. Né? Não porque eu estava com medo de apanhar, tal. Talvez se eu tivesse apanhado, teria doído menos. Mas, queridos, o lance foi o seguinte, eu fiz uma coisa que ele não queria que eu fizesse, né? Vou até falar o que foi. Eu vou confessar logo o pecado aqui. Eu fui, lá perto de onde eu morava, tinha uma bica, né? Que os moleques, sempre a gente ia lá tomar banho na bica, tinha um poção, a gente ia lá e nadava, tal, tudo mais. Só que era meio perigoso, eu era muito pequeno, devia ter uns 12 anos, 11, 12 anos, assim, né? E aí ele falou que não era para ir, e a gente era sócio de um clube aqui em Taguatinga, né? Ele falou assim, olha, a gente é sócio de um clube, a gente pode ir todo final de semana, você tomar banho na piscina e tal, e você fica indo para a bica. Só que a bica era massa, né? Que eu ia com meus amigos, né? Mas aí eu peguei e fui para a bica e ele descobriu que eu fui para a bica, né? E aí ele me chamou para conversar, né? E aí nessa conversa, assim, foi uma coisa tola, né? Assim, uma besteira que eu fiz, assim, não foi nenhuma coisa que é o fim do mundo, mas foi uma desobediência. E quando ele me chamou para conversar, eu levei aquele negócio tão a sério
e pareceu que era uma coisa tão séria que eu não conseguia parar de chorar, né? Tanto é que eu me lembro disso até hoje. E eu chorava assim, e ele ficou até meio assim com a cara assim, rapaz, eu nem encostei nele ainda, já está nesse drama todo aí, né? Eu imagino que ele pensou, né? Mas assim, foi uma coisa que para mim, né, foi assim, foi um ensinamento que para mim valeu para a minha vida toda, né? Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa errada hoje, né, isso me vem à mente, né? E eu fico pensando assim, como seria Deus, né, no lugar do meu pai, né? Eu desobedecendo a Deus e Deus me chamando para conversar na cozinha escura da casa em construção e falando: Edésio, eu falei para você não fazer tal coisa, você sabe que não era para fazer tal coisa, você sabe muito bem que o que você fez é errado, que o que você fez é pecado, que o que você fez é assim assado. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, muitas vezes Deus não nos chama para a cozinha escura, para o quarto escuro, mas o Espírito Santo muitas vezes fala ao nosso coração: Edésio, você pecou. Edésio, você fez errado. Você fez do jeito que você sabe muito bem que não deveria ter feito. Mas esse mesmo Deus é o Deus que te chama para conversar, e Ele fala ao teu coração, e ministra ao teu coração, e nos faz admitir que somos pecadores, que pecamos, que erramos, e que confessamos: Senhor, eu confesso a Ti o meu pecado, está diante de Ti o meu pecado, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus amoroso, o Deus que me ama. Eu não quero viver em trevas nunca mais. Eu não quero que as trevas tomem conta da minha vida. Eu quero viver na Tua luz. Eu quero ter essa convicção, assim como Davi disse: não retire de mim o Teu Espírito, Senhor. Eu quero estar com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero que a presença do Senhor esteja comigo, com a minha família, com aqueles que estão ao meu redor. Eu quero que a presença do Senhor esteja sempre comigo. Amém? Queridos, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, nos dê graça para vencer e para um dia estarmos juntos para sempre, festejando sem parar. Amém? Deus abençoe.